Bem-vindos a mais um episódio do ManuCast. Nosso convidado de hoje é uma figura inspiradora, humana e fraterna. Comanda a paróquia da Madre de Deus com toda a sua maestria, humildade e dedicação. Padre Damião é conhecido por sua liderança espiritual, caridade e compromisso com o bem-estar de todos. No episódio de hoje, iremos aprofundar sobre fé, caridade e amor ao próximo. Vamos conhecer a sua jornada espiritual, sua missão na Terra, falar de música, livros, rádio e o projeto que tem impacto de muitas vidas com o Natal Sertanejo. Queremos que você tenha alguns minutos de leveza, informação, reflexão. Não é, padre? Isso mesmo, Manu. Muito obrigado pela oportunidade que nos concede estar aqui trazendo esse tema tão importante, né? A fé que nos sustenta, que nos ampara. E vai ser uma alegria poder compartilhar desses temas que você escolheu para que pessoas fossem impactadas. Então, a você, já o nosso muito obrigado por acompanhar esse momento de luz e de paz em seu coração. Muito bem-vindo, padre. Vou lhe chamar de Frei, né? Porque não Pois tem é. para onde que eu lhe chamo. Ele agora é padre, né? Mas eu só chamo ele de Frei. Eu estou muito feliz de tê-lo conosco aqui no canal, viu? E vamos ter várias curiosidades, né? As curiosidades que eu queria fazer ao senhor. Tá? Eu queria saber, uma das coisas é assim, como surgiu a sua vocação religiosa? Quando você decidiu seguir o caminho da fé? Quais as influências que o levaram para essa vocação? O senhor é daqui? Pois bem, essa pergunta me remonta a um outro podcast que eu fiz na minha cidade. E o entrevistador, assim como você, fazia essas mesmas perguntas, né? Porque é curioso como a gente foi escolhido, foi chamado, realmente é dádiva de Deus. Eu não sou daqui de Pernambuco, eu sou do estado da Paraíba, Alto Sertão, uma cidade chamada Coremas, que fica a 500 quilômetros aqui de Recife, né? E lá, na minha experiência, a vocação ela se inicia na igreja doméstica, que chamamos, a nossa família. Aí eu me recordo, Manu, que minha mãe, muito católica, meu pai é mais do trabalho, mas minha mãe do lar e também da igreja. E aí já nos levava para as missas, já se preocupava com a primeira Eucaristia. Então ali eu já senti algo diferente, né, O senhor algo tinha que quantos anos? então, uns 10 anos. Foi muito, mas muito, muito cedo, né. Então esse desejo já começou a arder no meu coração, ao ponto de eu pensar assim e desejar. Eu via lá os coleguinhas, sendo coroinha, né, o acólito, e aí eu disse para minha mãe: "Eu quero ser como esse menino é, né, eu quero colocar essa roupinha, tá, e ajudar aqui na igreja". Então ali eu já hoje, né, fazendo uma releitura da minha vida, eu já percebi o agir de Deus, através de um trabalho, de uma missão, né. Então eu ingressei no grupo de coroinhas da minha paróquia, de Santa Rita de Cássia, e ali junto ao padre, aquela figura era um padre, padre Guilherme, era um holandês, um vozeirão, não havia serviço só na igreja, mas a voz dele dava conta, no canto, na pregação, e aquilo me encantava. Até que um dia eu disse: "Eu quero ser também feito Padre Guilherme", né. E aí, eu manifestei esse desejo lá pelos 10, 12 anos, o desejo de poder receber a formação. Não sabia direito como aconteceria, eu fazia o ensino primário naquela época, fundamental hoje, e ali eu manifestei o desejo de poder, me tornar padre e perguntei: "O que é que eu devo fazer?". Qual é o Aí, caminho? qual o caminho? Aí ele disse: "Não, então vamos para o seminário". E aí, ó, na sétima série eu saí de casa, né, sétima e oitava série, e fui para o seminário. E ali começou, né, uma linda história de Deus na minha vida. Então lá em Cajazeiras, na sétima e oitava série, ensino primário daquele tempo. Então, e desde esse tempo, cada dia que passava, Então, o senhor tinha por Deus volta de 13 anos, já 13, 14 anos. isso, necessárias correspondentes. E ali a cada dia só ia correspondendo, né, o chamado de Deus. Claro, é uma longa caminhada, como podemos perceber, até chegar na filosofia, na teologia, até me tornar frade, por isso que hoje
as pessoas por vezes chamam de padre e por vezes frade, porque eu iniciei a minha vida religiosa através dos carmelitas, e a ordem religiosa traz esse título de frade. Depois eu me afastei, pedi licença e me encardinei, quer dizer, me transferi para a diocese. Foi quando eu perdi o título de frade e fiquei padre. Mas essa história linda, e digo, começaria tudo de novo, né? Linda de verdade. Veja, o senhor é pároco, cantor, escritor, compositor. Qual é a função que mais te completa? Então, o padre. Todas as outras atividades e missões, ela é decorrente desse sim primeiro, né? Às vezes, as pessoas fazem confusão. É o cantor padre, é o escritor padre. Não, né? Uma linguagem correta seria padre que canta, padre que escreve, padre que administra, padre que advoga, que também tem, né? Mas Eu estudei com um padre que ele fez direito comigo, que eu sou formada em direito. E ele era padre. Na verdade, ele é padre. pois é. Então, porque na caminhada surgem as necessidades, né? Como hoje tem muitos padres O nome dele era psicólogos. Padre Frei Marcelo, Pois bem. ou Dom Marcelo. Dom Marcelo, É. que inclusive eu está na Rosário dos Pretos, Pronto. que é o padre mais cotado Ele não para bem magrinho. isso, para fazer casamento. É o padre mais Ah, é? cotado. Ele faz uns poemas durante o casamento e as noivas ficam enlouquecidas para que ele possa realizar. Ele estudou comigo. Pois bem, então, voltando à sua pergunta, Manu, então o padre, é a base de tudo, é o fundamento de tudo. Se sair o cantor, o escritor, o radialista, fica a essência, que é o ser sacerdote, que é ser padre. Que lindo. O senhor agora está na Madre de Deus, né? Uma instituição famosa, né? Pelos grandes e pomposos casamentos, é isso. Mas o senhor passou muito tempo e fez um extraordinário trabalho na matriz de Jaboatão. Tem muita diferença entre as paróquias ou é tudo a mesma coisa? Não. Essa pergunta é muito boa para as pessoas entenderem. Nós estamos numa região que é a da Arquidiocese de Olinda e Recife, hoje com 154 paróquias, né? É um retrato bastante diversificado do litoral, a zona da mata, enfim, alcança uma região bastante extensa, e aí vem as diferenças também. Então, lá, Jaboatão Centro, onde eu fiquei 11 anos como pároco, né, é uma realidade totalmente diferente. Eu falo assim, a nível de pastoral, enquanto lá a gente tinha muitos movimentos, serviços, grupos, né, na Madre de Deus a gente tem essas atividades mais restritas, mas também com desafios gigantes, né? Ser padre de uma realidade feita a Madre de Deus requer de nós também um esforço até sobrenatural, por se tratar de uma região que não tem residentes. As pessoas que vão lá são amigos, são pessoas que gostam da igreja e que... Mas a igreja lá está sempre cheia, né? Graças a Deus. Mas sempre oriundos, assim, de outros bairros. Mas temos que fazer um diferencial para que essas pessoas fiéis acorram à igreja. A gente tem que oferecer um trabalho diferenciado, de acolhida, de oração, de confissões. Então, já agradeço a você que escolhe a Madre de Deus nas quartas, aos domingos, para se encontrar com Deus, se encontrar com Jesus. A gente vê muita igreja evangélica surgindo, né? Quais são os maiores desafios da Igreja Católica atualmente? E como tocar os corações dessas pessoas, né, sobre a importância da fé? Puxa, essa pergunta mexe muito e eu acho que é provocadora, né? A gente precisa de uma igreja que se insira, né, no meio da juventude, na linguagem, né, nos meios de comunicação, enfim. E, claro, uma igreja que não fale, escute bem, não fale somente a razão, né? O intelectivo é importantíssimo na construção de projetos, mas a igreja precisa, quer dizer, há fiéis, há pessoas por aí perdidas, né, precisando de alguém que fale não só a mente, mas que fale ao coração, né, ao coração. Porque falando ao coração, a pessoa
se tranquiliza, se harmoniza, a pessoa se convence. Então, é um grande desafio chegar nos tempos atuais, no tempo midiático, chegar realmente ao coração das pessoas, né? Hoje as pessoas estão muito ligadas no imediatismo, né? E aí vem as grandes crises existenciais. Então a igreja é convidada realmente a trazer uma linguagem e uma metodologia que possa alcançar não só mente, mas alcançar corpo, mente e alma. De enxergar o outro, né, o ser humano, como essa totalidade, não como partes. E dentre os sacramentos religiosos, são alguns, né? Existe algum que é mais importante? E aí eu tenho outra pergunta, né? O que é que acontece se a pessoa morrer e não ter completado os 7 sacramentos? Então, realmente, são os 7 os sacramentos da nossa igreja, do batismo à unção dos enfermos. Isso. Eu gosto muito de fazer essa Porque às catequese. vezes a pessoa não tem a oportunidade até de fazer a unção dos enfermos, ou por falta de conhecimento, como não frequenta tanto a igreja, né? Ou porque para fazer a unção do enfermo, muitas vezes o padre tem que ir ao local, né? Isso. Às vezes a pessoa não conhece um padre, não tem essa facilidade, então como é que fica, né? E o Então, que é mais importante? todos são importantes, até porque eu chamo os sacramentos da escola da fé, né? E a igreja é muito sábia quando, desde pequeno, já oferece à família esse acompanhamento, de levar a criança para receber o batismo, em seguida preparar para a primeira Eucaristia, passando pela confissão, depois a crisma, depois, se for ser padre, a ordem, se for casar, o matrimônio e unção dos enfermos. Então, cada sacramento desse tem sua devida importância. Agora, quando você pergunta, e se a pessoa passa pela vida e não realiza um desses sacramentos? Veja, se Deus deu a oportunidade de a pessoa fazer e ela resistiu, ela não quis, ela refutou, ela recusou, tem um efeito que a pessoa depois vai assumir suas próprias inconsequências, né? Mas se a pessoa, como você bem falou, não tem a oportunidade, Deus não quer sacrifício, Deus quer amor. Eu creio que naquela hora, a pessoa que desejou, ou a família que desejou, que o seu parente recebesse ali, tipo, a unção dos enfermos, ou outro sacramento, mas não conseguiu, eu creio na misericórdia de Deus, que é muito maior do que todas as outras coisas. Verdade. Deus vem ali e abençoa, e a pessoa parte em paz. Ô Frei, a gente falou de sacramento, né? O senhor é pároco da Madre de Deus, como eu falei inicialmente, e eu me casei lá. Quando a gente pensa na Madre de Deus, eu lembro logo, né, dos grandes casamentos, das grandes celebrações. Me conta alguma curiosidade sobre algum evento desse que o senhor já vivenciou. A gente vivencia muitas experiências ligadas ao sacramento do matrimônio. Aparecem, assim, surgem coisas inusitadas. Mas depois que eu cheguei na Madre, aconteceu algo assim que até hoje chama muito a nossa atenção. Foi quando aconteceu a Copa do Mundo, no ano passado, 2022, que o Brasil enfrentava a seleção de Camarões. E a Prefeitura da cidade do Recife instalou um telão enorme ali atrás da igreja, né, e transmitia os jogos, e a galera, as pessoas Tudo enlouquecida. iam para lá, porque além de assistir aos jogos, Não, bebia, né? era uma festa bonita. É. Eu ficava da janela assim. Eu lembro que a prefeitura colocou, que foi na época da Casa Cor, né? Exatamente. Então, Teve um casamento nesse um dia. casamento exatamente, acho que um dia 2 aí, que Brasil ia enfrentar Camarões, que foi, E o senhor que ia celebrar? sim, e lá, então a gente esperando que os jogos acabassem, o jogo ia acabar antes que começasse o casamento, então o jogo acabou, o Brasil infelizmente perdeu para Camarões, e aí a gente ficou esperando que os torcedores fossem para casa, mas eles, mesmo com a derrota, continuaram bebendo, E brincando, aí? o som tocando, e eu contando a hora de a noiva chegar, na hora combinada, e ela chegou. Fizemos o cortejo, os padrinhos do noivo, enfim, e ela chegou, saiu do carro, quando ela saiu, os torcedores que ali estavam, meio que avançaram, né. Por alguns momentos eu fiquei muito temeroso de haver uma invasão, né, que eles pudessem entrar, até mesmo com ela ou sem ela, né, mas ela foi assim,
ela foi de uma criatividade, ela saiu do carro sem cara feia, do contrário, conquistando os torcedores. Então ela foi muito inteligente, né. Então ela atraiu a atenção dos torcedores para ela, né, levantou assim O o buquê. buquê e aquilo então já começou uma interação, então eles se sentiram parte. E aí eles pararam imediatamente, né, e lembro como eu estava dentro da igreja, ouvi aqueles gritos: "Ela merece, ela merece". Meu Deus do céu, foi muito engraçado, né. E aí ela entrou naturalmente e eles ficaram aplaudindo a entrada dela, foi até bonito, né. E depois deu mídia isso, até hoje as pessoas comentam, então isso foi um fato, assim, inusitado, que chamou muito a nossa atenção. O senhor é famoso, né, pelas belas homilias, eh, mas também sobre a sua vida cultural. O senhor é autor de várias composições, né, eu sou fã das suas músicas, e também o senhor possui um programa da rádio. Cantar é uma forma de evangelizar. Sem dúvida. Eu sinto que quando eu tô louvando, cantando, parece que a paz entra naquele lugar dentro de mim, é uma coisa, assim, que eu sinto impressionante. Pois é, eu sempre digo assim, a música é a expressão da alma, né. Há momentos em que eu percebo isso. A gente prega 10, 15 minutos, a gente não poderia pregar mais do que isso, né. O sermão, a pregação, a homilia não podia passar desse Mas o tempo. senhor sempre passa, né. Mas não, eu tô falando que o seu passa, mas assim, é muito leve, a gente não sente que passou. Quando a gente olha, passou 30 minutos, de verdade. Mas assim, a gente olha porque olha para o relógio, mas você não sente, porque é muito é incrível, assim, e a forma de como o senhor explica, de como o senhor fala sobre a Bíblia, todo mundo entende muito bem, né, porque às vezes a gente vai para uma missa, o padre tem a homilia do padre, a gente não entende nada. Às vezes você entra e sai e entendeu aquilo, o que é que foi falado, né, e o senhor tem essa vocação mesmo. É, o Espírito Santo tem que nos dar essa sensibilidade do feeling, né. A gente vai sentindo ali, na medida em que nós vamos dirigindo a palavra, como as pessoas vão acolhendo, né. Então, não é que, a gente se demora em todas as missas. Há missas realmente que a gente diz: "Pode terminar, termine que já está bom, já está passando", porque a gente percebe uma indisposição da assembleia, seja pelo cansaço, seja pelo som que não está legal, seja pela própria palavra que não está seguindo ali uma sequência, mas quando você sente ali que há um feedback, então ali é um retroalimentar. Eu falo, a pessoa se alimenta, ela volta com um olhar, ela volta com um balançar de cabeça, Faz um ela gesto. volta com um fechar de olhos, então percebe que algo está do sobrenatural acontecendo. Aí realmente a hora parece que Deus para o relógio, É. né, e é incrível, é Maria, incrível. minha filha, ela gosta muito de louvar, de cantar música de igreja. Ela fala que tem uma parte que o padre Marcelo Rossi fala assim, que quem canta reza 2 vezes, né. Ela sempre diz: "Mamãe, quem canta reza 2 vezes". Por isso que eu digo que aqui a música é a expressão da alma. Então, só voltando ao pensamento anterior, tem momentos de pregação que não toca tanto quanto uma canção. E aqui eu me recordo de uma canção que você gosta muito, que a gente vai gravar, Pois viu? é, eu ia pedir para o senhor cantar essa música, porque nem tá aqui, viu, nas minhas perguntas isso. Mas antes de senhor falar dessa música, eu queria saber exatamente isso, como o senhor iniciou a sua carreira de cantor? Então, eu estava reitor da Basílica de Nossa Senhora do Carmo e, ali acorre muita gente, né. Gente feliz, gente alegre, mas a maioria gente com muita carga emocional, de problemas, dificuldades. Me permita contar essa história que cada vez que eu conto eu me arrepio, eu me emociono, porque a gente estava no claustro da igreja, porque a igreja não mais comportava as pessoas, e fomos ao claustro para celebrar as missas da graça, e ao final da missa uma senhora me procurou: "Padre, eu preciso conversar urgentemente". Depois de uma missa de 2 horas, a gente queria era, almoçar, enfim, era meu dia a missa, mas eu reservei aquele tempo. E ela disse: "Padre, eu moro no Ibura e deixei uma carta para os meus filhos que ia me jogar do edifício Ébano, ali na Riachuelo. Tanto sofrimento, eu não aguentava mais sofrer e nem ver meus filhos sofrer. Então deixei essa carta. E estava disposta a fazer. Desci do ônibus, ao passar em frente à basílica, eu escutei, a gente colocou um caixa de som que dava para a rua. Ela, quando passou, ela escutou e estávamos cantando aquela canção que diz: "Vem deixar o teu fardo pesado,
aos pés de Jesus. Vem deixar o teu fardo pesado aos pés de Jesus. Ela é para mim. Ela se apoderou, se apropriou daquela canção e aí ela disse: eu vou rezar antes de me jogar do prédio. Quando ela entrou, que algo envolveu a ela de uma forma que ela não conseguiu mais sair da igreja enquanto a missa não acabasse. Então, a partir daquilo ali, eu disse: meu Deus, eu tenho que fazer também da música um ministério. E foi exatamente aí que a gente começou a investir mais na questão musical, né? Tanto nas missas, quanto fora das missas. Né? Daí hoje a gente recebe vários convites para fazer louvor, né? Fazer canções, e eu sempre faço. Nos nossos momentos, algumas pessoas, é um show oracional. As pessoas ficam impactadas porque vem aquela música com toda a sua carga, no meio da música eu paro e ministro uma palavra. E ali, música e palavra se encontram e acontece uma revolução no interior das pessoas. Então, a questão da vocação para a música surgiu a partir do testemunho desta mulher que desistiu de morrer, né? Desistiu de morrer porque ouviu uma mensagem de fé através da música, através da canção. Então, é lindo demais. E fale aí daquela música maravilhosa que eu amo. Eu aperreio sempre para o Frei gravar essa música. Quando eu escutei a primeira vez na igreja, eu disse: como é que ele não gravou essa música? E até hoje ele não gravou, isso já faz uns 3 anos. Pois é. Já está sendo aí cantado em várias igrejas. Sério? Eu, esses dias, fazendo os nossos trabalhos de evangelização, quando eu comecei a música, as pessoas continuaram. Aí eu disse: mas como vocês cantam se ainda a gente não gravou? Ah, padre, a gente escutou na internet, que se grava, né, no YouTube ali, de forma informalmente, e as pessoas pegam. Mano fala de uma canção que diz que quando chegar a hora da tua graça, não há nada, não há nada que impeça ela de acontecer. Então, veja, são palavras de libertação, palavras de força. E ela diz: quando chega a hora da tua graça, não há nada que impeça ela de acontecer. E por mais que pareça ser difícil, o milagre acontece para quem crê. Então creia. Crê no milagre da vida, crê no milagre da fé, crê em você, que é milagre de Deus, e tudo mais ele fará. Então, é linda essa canção. É linda demais. Só tem gravado, né? Existe algum padre que o senhor admira? Assim, o padre que o senhor mais admira, e por quê? Então, o padre Marcelo Rossi, ele foi o grande inspirador, né? Eu me recordo que ainda na catequese, lá com os jovens, como aquelas músicas que pareciam músicas assim tão infantis, mas como foi invadindo a gente, né? Erguei as mãos e dai glória a Deus, né? Então, mas ele foi se apresentando, Deus foi abençoando, os meios de comunicação foi também transmitindo esse novo jeito. Então, ele é o grande inspirador para nós. Sem falar no Padre Zezinho, né, que é o pioneiro na música católica. A gente vai pegando, né, um do outro, mas Padre Zezinho, um grande compositor, meu Deus, milhares de canções, tipo Maria de Nazaré, Um Certo Galileu, bem demais. Então, é alguém que canta e escreve, né, essas verdades da fé. A música, na verdade, na igreja, são recortes da Bíblia, né, da Sagrada Escritura. Então, esses dois sacerdotes muito nos inspiram aí na nossa missão. Tem uma forma de como podemos ensinar uma pessoa a começar a rezar ou a orar? Aquela pessoa que, sei lá, não sabe, não teve esse ensinamento em casa. Tem alguma dica que o senhor dá? Tenho, sim. Primeiro, apresentar Jesus, Nossa Senhora, o anjo da guarda, um santo, a essa pessoa, né? Então, assim, eu preciso ter essa experiência primeiro para depois, às vezes a gente pensa, né, eu vou rezar para conhecer Jesus. Não, eu conheço Jesus para rezar, né? Então, eu conheço a pessoa para começar a me abrir com ela, para começar a estabelecer um diálogo. Então,
o ponto de partida é a pessoa fazer essa experiência, né? Nós somos convidados a falar de Deus, não só com palavras, mas com o nosso exemplo, as nossas atitudes. E aí, para quem está iniciando na fé, como as nossas crianças, eu entendo assim, qual o papel dos pais na educação dos filhos a nível espiritual? É sentar num colo, é ensinar a fazer o pelo sinal, é ensinar a rezar o Pai Nosso, a Ave Maria, é ver os mandamentos, é levar a missa, é levar a Sagrada Escritura. Então, é o básico de todo cristão, né? Para uma iniciação assim à vida de fé. Ô, Frei, deixa eu perguntar uma coisa que eu nunca lhe perguntei. O senhor tem medo de alguma coisa? Às vezes as pessoas não nos acham assim, o super-homem, não é? Mas não, nós somos iguais a vocês, né? O medo da morte nos afeta, né? O medo de perder as pessoas que a gente ama, meu Deus, né? Nos afeta. Então são medos existenciais que também tocam a nós, né? Mas o medo ele existe, como você sabe disso, e tantos outros medos, né? Mas a fé em Deus, a vivência da religião vai nos fortalecendo, né? Aqui tem um problema, mas a gente aprende a dizer, ó, não, a gente não aprende a dizer, ou não deveria aprender a dizer o tamanho do problema. A gente deve aprender a dizer o tamanho de Deus, o tamanho da fé para aquele problema, para aquele medo. Então sempre diga, quando o medinho ali bater no seu coração, quiser lhe aprisionar, lhe estacionar, aí você diz que há uma força maior, que uns chamam de Jesus, Deus, Nossa Senhora, o Espírito Santo, o anjo da guarda. Então, mas o medo faz parte, né, da natureza humana. Frei, agora a gente vai ter o Momento Verde. O Momento Verde é um quadro que a gente criou, né, aqui pro podcast, onde eu queria que o senhor dissesse algo que o senhor faz em prol do meio ambiente, ou se não faz alguma coisa, mas algo que você gostaria de fazer e de pôr em prática no seu dia a dia. Eu fiquei feliz quando eu soube que o podcast seria aqui, neste lugar tão lindo, né? Aqui no restaurante, né, porque pode ser que as pessoas não saibam, né? Muito bem. Aqui no restaurante. Verdade. Então aqui é o lugar que você, quando chega, já acessa a natureza, né? Então isso é muito lindo, parabéns por ter esse segmento, né? Seguir nesse viés. E essa pergunta me faz lembrar que eu vim de uma cidade cortada por rios. Então, como eu tenho um desejo de poder, em meio aos trabalhos que a gente já faz, no caso Natal Sertanejo, daqui a pouco certamente você vai trazer, mas de poder levar e formar essa consciência, né, através da nossa igreja, porque a igreja ela se preocupa muito com isso, da preservação. A igreja chama da casa comum, então chama o universo de casa comum. É a nossa casa que a gente deve respeitar. Então, puxa vida, ó, fazer plantio de árvores, poder limpar os rios, né, e como a nossa cidade precisa acordar para isso. Não só os poderes públicos. Às vezes a gente fica atribuindo ao outro O que a gente pode fazer, né? Se cada um fizesse um pouquinho... Pois é. Então, eu tenho esse desejo. Eu sei que são muitas frentes e atividades, mas muito me impressiona quando você com seu esposo, com seus filhos, lá no Parque Santana, fazer ali, né? Então, aquilo ali, veja, me chamava muita atenção, essa preocupação. Então, Não, esse final de semana eu fui correr com o Fábio, e aí a gente viu muito lixo. E aí eu disse, vamos pegar um saquinho. A gente pegou um saquinho e começou a recolher. As pessoas passavam e elogiavam, parabenizavam, mas ninguém fazia igual. Parabéns, casal, por estar recolhendo. E para dizer, vamos junto. Falta essa consciência, né? A gente está em novembro, né? Que é o mês, né, de uma das suas principais ações, que é o Natal Sertanejo. Eu queria que você me falasse um pouco sobre esse evento, como estão as arrecadações e se ainda dá tempo de ajudar. É um projeto muito lindo, né? O Natal Sertanejo, que a gente só consegue fazer uma vez ao ano, mobilizando as comunidades, as escolas, as igrejas, os edifícios, as empresas, né? Mas
Como seria bom se pudéssemos fazer isso todos os dias. Mas dentro da possibilidade, a gente reúne um grupo de amigos que também comungam desse mesmo ideal, não é? De fazer a alegria das pessoas. Pelo menos ali, olha, uma vezinha a cada ano. Imagina uma família que recebe uma cesta básica de quase 30 quilos, 25 quilos. Vai passar 15 dias ali sabendo que tem um feijão e tem um arroz. Então esse projeto surgiu há 9 anos. Era isso que eu ia perguntar, quantos anos? Isso, há 9 anos. Eu sou sertanejo e eu sei, né, o sofrimento da realidade das pessoas que são privadas de suas necessidades básicas, que é o alimento. Então, com essa motivação, a gente começou esse trabalho e pouco a pouco foi crescendo. Esse ano vamos vivenciar o 9º ano, né? E graças a Deus, né, passamos pela pandemia sem deixar de realizar a ação. Quando não podíamos mais recolher alimentos, fazer as cestas, como é desejo nosso, a gente fazia através de Pix, mas as pessoas chegavam, né? Então foi lindo. E agora a campanha está de vento em popa, contando com você, né, que pode participar. Então, os pontos de arrecadação sempre têm sido a Igreja Madre de Deus, o Santuário, né, e também os colégios, que são parceiros nossos nessa grande campanha, né. E também tem nossas redes sociais, Natal Sertanejo, onde você encontra, né, a orientação como ainda hoje deve. Há tempo, sim, nós estamos com uma sede lá na Santos Dumont 67, né, plantão no horário comercial, onde estamos fazendo ali o recolhimento dos alimentos. Você pode passar lá e deixar a sua doação. Quais são as cidades que essas doações vão ser entregues? No sertão, acho que assim, eu lembro de algumas, né, que Manhã já me falou, porque Manhã trabalha, né, com o senhor nesse Tanagra é um braço projeto. forte nesse projeto de Deus, né. Bodocó, não é? Bodocó, Timorante, Carnaíba, Pedra, né, outras cidades aí do estado de Pernambuco, Coremas, né, que está no estado de Paraíba, a pessoa também Isso, Coremas é a nossa é cidade, essa né. cidade, né. E qual é o objetivo da Meta esse ano, o senhor tem ideia? Então, a gente está querendo atingir 4.000 cestas básicas, né. Sabemos que o tempo é o nosso grande inimigo, porque temos o pouco tempo, mas se as pessoas abrirem as mãos e o coração, a gente pode chegar até mais do que isso. Já quero aqui agradecer a você que já chegou junto e a você que ainda não chegou, então Eu vou pedir venha para a gente participar. colocar o QR Code na tela, para que as pessoas que queiram ajudar nessa campanha tão linda possam fazer um Pix e alguma contribuição para o Natal Sertanejo. Só lembrando que hoje o valor da cesta básica está em torno de R$ 85, uma cesta básica, mais assim, mais substanciosa, né. Então, você pode fazer a doação de uma cesta, meia cesta, 2 cestas, conforme, não as suas capacidades e suas possibilidades, conforme a grandeza do seu coração, porque se você não puder, você vai pedir a alguém que possa também ajudar. É assim, essa corrente do bem que vai se fortalecendo. Frei, eu queria agradecer, né, a sua participação. Eu queria convidar os ouvintes para apoiarem a campanha de Natal Sertanejo com o QR Code que a gente vai colocar aqui, certo? Eu tenho um presente, todos os convidados que vêm para cá, a gente tem algumas empresas que estão apoiando o nosso podcast. E essa Love Trash é uma dessas empresas. Isso aqui são restos de material de cortina que elas costuram, são mulheres da comunidade do bode, elas costuram e vendem, e isso é um trabalho social bem legal dessa empresa chamada Love Trash, e é uma forma de diminuir esse impacto ambiental. Então, elas pegam os restos da cortina, da fábrica de cortina, e elas fazem diversos produtos. Então, um deles é essa eco bag que eu vou lhe dar para o senhor poder levar aí para suas compras, evitar pegar sacola plástica, tá? Tem a caneca que o senhor já vai levar. Tem também uma manteiga ghee, leve hora e um produtinho do Manutenol, né? Contato da paróquia, sua rede social, para que as pessoas possam tanto ajudar, tanto no Natal Sertanejo, quanto lhe seguir no Instagram. Pois é, a nossa missão é essa, né, tanto na campanha Natal Sertanejo, como a paróquia,
Algumas pessoas, Padre, mas a amado Deus é rica. Ela é rica com os adereços, tudo, mas a manutenção, vocês fazem ideia, sim. Fazem ideia o que significa manter uma igreja daquele porte. Você pode ajudar. Primeiro, indo participar das missas com a gente. E depois, assumindo ali compromissos, missões. Então, Deus abençoe a você. E se você deseja fazer o seu casamento, o seu batizado, o batizado do seu filho, missas de ação de graças, então entre em contato conosco através do nosso telefone 3224-5587. Eu vou repetir, tá? 3224-5587. Qual é a sua rede social? Que o senhor é bem ativo na rede social. Sim, estamos aí com a campanha, inclusive, para atrair mais seguidores do nosso canal do Instagram. Estamos com uma campanha bela, vai lá, tá? Então, @Frei Damião Silva. E se inscreva e compartilhe. E tem a missa online, né, também, que as pessoas podem assistir. Todas as quintas-feiras, na igreja do Nóbrega, no Santuário Nossa Senhora de Fátima, a missa transmitida pelo canal do YouTube, que é Padre Damião Silva Oficial. E na Madre, os canais também da Madre, né, que é Madre de Deus Recife, tanto para o Instagram quanto para o canal do YouTube. Já agradeço se você se inscrever e compartilhar os nossos conteúdos de evangelização. O ManuCast é um oferecimento do Empório Frutaria, empresa que eu adoro, que está comigo há 7 anos. Também sucos o suco natural, 100% fruta, sem açúcar, sem conservante, delicioso. Temos aqui hoje o suco de laranja, onde tem suas frutas colhidas diariamente no Vale de São Francisco. Temos o apoio da Florância, essas flores lindas que estão sempre aqui no nosso podcast. Temos também o patrocínio da concessionária Rota Prêmio Volvo, que tem sua frota de veículos 100% eletrificados. Assista aqui o seu novo lançamento. Cause it's the little things that mean an awful lot. Queria agradecer a sua presença, né? Obrigada por ter vindo. Queria pedir para o senhor, se possível, dar uma bênção, né, para as pessoas que estão aqui nos escutando. Que bom concluir esse momento com uma bênção nesse podcast que se propõe a levar essa leveza de alma, né? Então, eu quero deixar aqui uma bênção para você, para sua casa, para sua família, dos seus projetos, né? Que essa bênção chegue àquelas pessoas que te pedem também uma palavra, uma oração. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre os teus filhos, sobre todos nós, hoje e sempre, venham as bênçãos de Deus Todo-Poderoso. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Obrigada. Queria agradecer a todos vocês que nos escutaram até aqui. Curtam, compartilhem, se inscrevam no canal, que é muito importante para a gente. Sigam o Instagram, @siga ManuCast. E é isso, até a próxima.